Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Eu quero ler todo o capítulo, do versículo 1 até o 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. E deste modo, enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos de que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é de vosso pleno conhecimento. Foi por isso que, já não sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Timóteo retorna com boas novas. Agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente da mesma forma como nós ansiamos por vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa perante o nosso Deus, suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o nosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vós. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que tendes um para com os outros e para com todas as pessoas, a exemplo do nosso amor por vós. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Eu quero repetir esse último versículo ao seu coração. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidades diante dEle, o nosso Deus e Pai, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O apóstolo Paulo, ele está enviando essa carta, e a preocupação dele a essa igreja que tanto foi exemplo, que tanto ele amou, que tanto ele se alegrou pela fé deles. A preocupação de Paulo agora é como eles estavam se portando diante de dias difíceis, diante de dias de perseguição. O tempo e o momento dessa igreja que eles estão vivendo, onde Paulo envia Timóteo, era um tempo difícil, era um tempo de adversidades, era um tempo de incerteza, mas era um tempo também onde Satanás trazia mensagens, trazia relatos a respeito daquilo que poderia acontecer com eles. Eles estavam vivendo verdadeiramente um tempo de perseguição.
tempo muito difícil essa igreja está vivendo. Paulo, com medo de tudo aquilo que ele pregou, de tudo aquilo que ele ensinou se tornar inútil nesse momento, Paulo então deseja enviar Timóteo. Paulo queria estar com eles, mas Paulo ele fica em Atenas e ele decide enviar Timóteo, que era o cooperador de Deus, era o menino que Paulo estava preparando para trazer notícia a respeito de qual era o comportamento dessa igreja. E qual era a preocupação de Paulo? O versículo 5 fala exatamente isso. Paulo diz: eu enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, ou seja, o nível da vossa fé. E o temor era se vocês estão resistindo ou não ao tentador, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Timóteo vai lá e retorna com boas novas, com notícias boas. E a Bíblia vai dizer que o relato de Timóteo é um relato bom, é um relato de boas novas, de boas notícias, porque o comportamento da igreja era exatamente esse, irrepreensível. Era um comportamento que determinava o nível da fé que essa igreja estava vivendo. Uma igreja que não estava se abatendo e se abalando diante da circunstância. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, porque nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo um tempo de incerteza, de dúvidas, a despeito do amanhã, a respeito do que pode acontecer. Notícias vêm de todos os lados, e as notícias muitas vezes elas não são animadoras. As notícias muitas vezes são notícias de tempos difíceis, mas sabe que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está trabalhando em nosso favor. Nós temos um Deus que nós podemos olhar e a perspectiva é em nosso coração. Eu não vou me abater, porque Deus já está cuidando de tudo e por fim Ele se levantará em nosso favor. Então o nível da nossa fé e a forma como nós estamos resistindo ao dia mal vai determinar qual é o nível que nós iremos viver em Deus ou não. Qual é o nível da manifestação do poder de Deus ou não da nossa vida. O Senhor nessa manhã me trouxe aqui para liberar essa palavra ao seu coração. Deus não quer que nós viemos a recuar. Deus não quer que eu e você viemos a estacionar na nossa fé, a parar diante das circunstâncias. Mas a ordem do Senhor para mim e para você: continue avançando, continue rompendo os limites da fé e creia que Deus Ele é poderoso para fazer. Como falamos ontem, o Deus que pode abrir um caminho onde não há caminho, o Deus que pode fazer rios no deserto. Esse é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus que pode mudar todo o cenário da sua vida. Deus pode mudar o cenário da sua história. Deus pode mudar o cenário desse momento que você está vivendo. Ele é poderoso. A preocupação do apóstolo Paulo, essa é também a nossa preocupação. Qual é o estado da nossa fé diante de tudo isso que estamos vivendo, diante de tudo isso que estamos presenciando? Qual é o estado da sua fé? Qual é o nível da sua fé? E como você tem se portado? Qual é a sua atitude diante das investidas do inimigo, diante das setas lançadas por Satanás? A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos, como igreja, declarar a palavra de Deus. O inimigo já foi vencido na cruz. O inimigo das nossas almas já foi vencido na cruz. Sabe, irmãos, o Senhor na cruz já nos deu vida e vida com abundância. Mas nós, como igreja,
Nós precisamos declarar a palavra. Quando eu declaro a palavra, eu estou anunciando a Satanás que ele não tem mais domínio sobre a minha vida, que ele não tem mais domínio sobre a sua vida, que ele não tem mais poder para paralisar a sua vida, que ele não tem mais poder para desanimar a sua alma, fazer desfalecer a sua alma ao ponto de você desistir. Deus, ele prometeu, ele vai cumprir. Deus, se ele prometeu, irmãos, ele vai cumprir. Deus está no controle. O Senhor continua trabalhando. Deus está nos céus e ele olha para a terra e ele tem um controle de todas as coisas. E nós precisamos, como igreja, confiar. Então a nossa função, declare a palavra. Mostre ao inimigo que você tem um Deus que pode mudar o cenário, que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder da fé que opera na minha e na sua vida. Você crê nisso, querido? Então receba essa palavra no seu coração, essa palavra de ânimo. Sabe que o nível da sua fé esteja em um ambiente, em um lugar onde você possa resistir a toda investida do inimigo. O final dessa igreja é a maneira de viver inabalável. O final dessa igreja, o relato que Timóteo traz, é uma igreja que está sendo fortalecida pelo Senhor, um coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de Deus. Um coração irrepreensível, um espírito inabalável. Que nós possamos estar e viver e ter esse espírito inabalável em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe a sua terça-feira, no nome precioso de Jesus.